Boa tarde, boa tarde a todos que estão presentes assistindo a gente, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Estamos iniciando agora a nossa segunda palestra do dia, que abordará o tema de desculpa, conhecimento em CUDA utilizando NVIDIA Jetson. O nosso palestrante do dia é o André Márcio de Lima Corvelo. Ele é formado em Engenharia de Computação no campus da USP de São Carlos, com formação em Sistemas Embarcados, e ele também é mestre em Processamento de Sinais e Instrumentização pela Universidade de São Paulo também. Atualmente, ele é engenheiro de aplicação de campo sênior e evangelista técnico na Toradex, que é uma multinacional suíça, líder no segmento de sistemas em módulo. Partiremos agora, então, para o início, passando a palavra para o André. Muito obrigado pela participação, André. A palavra é toda sua. Obrigado, Luiz. Vamos começar, então, aqui. Deixa eu só habilitar aqui já esse compartilhamento de tela, né? Deixa eu colocar aqui, aí fica já na tela primeira. Beleza. Então, vocês estão conseguindo ver aí a apresentação? Espero que sim, né? Beleza. Então, como o Luiz já fez a apresentação, vamos falar aqui um pouco sobre CUDA em sistemas embarcados com a NVIDIA Jetson, que é uma plataforminha aí que começou a mudar bastante o jogo aí de processamento de alto desempenho em sistemas embarcados. E vamos falar aí um pouquinho mais sobre como que isso pode, então, beneficiar aí aplicações diversas, projetos, seja aí de pesquisa, até mesmo tanto em âmbito acadêmico quanto profissional, mercado. Para quem não me conhece, então, né, sou André Márcio Lima Corvelo, acredito que para muitos aí que estão assistindo, sou veterano de vocês, né, sou engenheiro de computação 08, e então, tinha já um tempinho botando na prática, eu fiz a graduação em engenharia de computação, selecionei a ênfase em sistemas embarcados, então eu tenho também a ênfase com as disciplinas a mais aí que vieram com a questão da ênfase em si. E fiz um MBA em Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação pela Unifran, onde eu comecei minha carreira de professor, né, minha carreira acadêmica. Fiz também um mestrado em Processamento de Sinais e Instrumentação aí na USP de São Carlos, com o professor Evandro Luiz, que foi inclusive meu orientador do TCC. Aí acabou que quando eu concluí a graduação já engatei no mestrado já, e quem sabe aí, se a vida me permitir, quem sabe um doutorado na área de internet das coisas, algo desse sentido. Eu gosto de escrever e compartilhar conhecimento, então vocês devem ver aí, tem vários artigos já publicados no portal Embarcados e Felipe Flop. Eu pretendo voltar a escrever, tanto é que dei uma repaginada aqui no meu escritório, no meu ambiente, vocês estão vendo aqui atrás, tem ali, né? Tem mural de plaquinhas, um monte de coisinha assim para começar a fazer vídeo, escrever, publicar. Então, pretendo voltar, dei uma parada, né? Sabe como é que é a vida, compromissos, família. E eu sou engenheiro de aplicação de campo sênior, que basicamente eu ajudo empresas e seus projetos e desenvolvedores, engenheiros a adoção, incorporação e desenvolvimento dos seus produtos usando as soluções da empresa, né, no caso aqui da Toradex, que faz computadores em módulo. E sou evangelista técnico, que também é a questão de você auxiliar na difusão do conhecimento técnico do domínio da empresa, né? Então, dentro em breve, vocês vão ver aí também webinars, apresentações, coisas que eu devo começar a fazer a respeito da Toradex. Também dou aula em cursos de ensino à distância, ainda mais agora no período de quarentena, isso aí pegou a rodo, né? E de pós-graduação em sistemas embarcados, aqui na região de Campinas, onde eu resido, né? Então, saí de São Carlos, dei um pulo em Franca, onde eu fui pela Unifran, agora estou em Campinas. E aí aqui, em Campinas, dou aula aqui na Unisal, por exemplo, né? Na pós, já cheguei a dar aula até em Goiás, o pessoal pelo Brasil afora começou a me chamar, uma coisa boa, né, muito bom. Afinal de contas, o que é CUDA? Vamos começar então com isso, para vocês terem noção aí, para a gente então se ambientar nisso. Então, alguns já devem ter visto falar, outros não, alguns de vocês aí são mais curiosos, isso é uma coisa muito bacana para vocês aí que estão na faculdade, cara, sejam curiosos, demais mesmo. Isso vai ajudar vocês pra caramba, na carreira de vocês, inclusive.
Então, para quem ainda não teve assim, um lapso de curiosidade para ir um pouco atrás do que é CUDA, é uma plataforma de computação paralela e modelo de programação desenvolvido pela NVIDIA para computação de propósito geral em unidades de processamento gráfico, chamadas GPUs. Com CUDA, desenvolvedores são capazes de acelerar a execução de aplicações computacionais por meio do acesso aos recursos das GPUs. Em outras palavras, o que antes era uma coisa assim para mexer pura e simplesmente com gráficos, agora é então possível você jogar código matemático, processamento geral, de propósito geral, nessas GPUs. E o detalhe é que para a execução de código matemático, elas são ignorantemente mais eficientes do que as CPUs. Então, você vai ter um ganho de desempenho considerável nisso. Então, o CUDA, desde seu surgimento até agora, já tem suporte para C++, Fortran, que é um velho de guerra aí, Python e MATLAB. Normalmente, a parte sequencial da aplicação ela vai continuar sendo executada na CPU. Mas uma parte computacionalmente pesada e paralelizável, a gente procura sempre jogar isso na GPU e deixa ela, então, fazer o trabalho pesado ali para a gente. E dessa forma, então, o que acontece? Você tem aqui um código de aplicação, tem ali rodando seus os printf, as coisas da vida, carrega arquivo, carrega ali o dispositivo, coisa assim. Aí aqui tem alguma parte que você vai aplicar, a turminha aí que talvez esteja aí mais nos últimos anos, na engenharia, já deve ter visto disciplinas como filtro, disciplinas aí que envolvam aplicação de filtros, programação matemática, o pessoal que já passou por computação gráfica, viu aí como é que é a parte de lidar com matrizes, né? Essa parte de lidar com matriz, você consegue paralelizar isso. É uma das coisas que a gente é mais assim, trivial, entre aspas, né? Porque não é tão trivial assim, mas é o mais prático para você paralelizar. E aí, você vai ter que aplicar algum filtro, algum efeito, alguma coisa ali que você... É numa sequência, numa grande massa de dados, você consegue dividir essa ação em porções, você joga isso para a GPU, divide ali nos seus muitos núcleos, tem GPUs aí que tem 190, 1000 núcleos, cara, tem núcleo demais, divide, ela vai executar isso muito rapidamente, te dá o resultado daquela massa de dados e a aplicação continua. Então, você tem a CPU executando parte do código e a GPU vai executar a parte pesada do código ali para você. E é possível você adaptar códigos normalmente ali já em C para usar as extensões do CUDA para você jogar aquele código para ser executado na GPU. Então, aqui algumas operações escalares, por exemplo, né, como eu estava citando aí de manipulação vetorial, matricial, que você tem aqui o escalar e fazendo a aplicação aqui de alguma operação sobre elementos de um vetor, por exemplo. Você pode ter aqui um método simples que recebe aqui os parâmetros, alguns ponteiros, passa por referência, você vai executar aqui uma dada ação, percorrendo o intervalo de valores que você tem, executa aquela ação, e depois aqui, porventura, joga o resultado, né? Para você fazer isso com CUDA, basta você usar algumas diretrizes de compulação, tá? Então, são outros comandos, outras palavras reservadas que a gente injeta ali no meio do código para indicar que isso aqui é CUDA, isso aqui vai ser executado em bloco, isso aqui vai ser copiado para a memória da GPU, isso aqui vai ser jogado em tantos elementos por tantos elementos, como aqui, por exemplo, a operação em até 1 milhão de elementos aqui, executando o código em questão, e depois copia de volta. Então, normalmente, veja que aqui, ó, olha só que interessante esse CUDA memcopy aqui. Nós estamos fazendo a alocação na GPU dos recursos que foram passados aqui por referência na execução desse método. Então, a gente está copiando do host para o device, ou seja, está indo da CPU para a GPU, executa aqui o hike e o parta do negócio e depois copia de volta, device to host. Então, ele executa e copia de volta. Então, é o que a gente fez aqui, ó. Ele manda para a GPU, acaba de executar, vem de volta para cá. É um exemplo simples, mas é que vem sendo muito aplicado aí para você ver como você, então, aloca recurso, dispara o método e faz a coisa, então, acontecer. Então, veja que a gente teve a declaração do método que é executado na GPU, copia os recursos e dispara a execução dele.
Então, em outras palavras, até um tempo atrás, nos embarcados, a gente tinha normalmente uma aplicação que você executava ela normalmente toda sequencialmente, por exemplo. Então, você tem um preâmbulo onde é inicialização de valores, setup de variáveis, carrega isso aqui, carrega aquilo ali, define. Você tem uma parte de processamento intensivo, onde você executa ali algumas operações de acordo com o domínio da aplicação. Tem alguns trechos que podem ser paralelizáveis, dependendo da análise que você faz do código, e depois o epílogo, que é encerramento ali da aplicação, né, que você agrupa tudo e joga aquele resultado. Isso aqui, claro, pode ser um loop. Isso aqui é um exemplo da coisa que segue só de início a fim e acaba, mas, na verdade, muitas aplicações, elas funcionam em loop. Então, você executa, dá o resultado, volta. Executa, pega ali, dá o resultado, volta. Aqui está um exemplo de trabalho de aplicações com processadores DSPs integrados. Inclusive, eu usei essa fonte, essa referência no meu mestrado, que eu vou falar daqui a pouco. Então, hoje nós temos aplicações que podem executar código em GPU, mas até um tempo atrás, o que a gente tinha que tornava possível a execução de código eram DSPs, processadores digitais sinais. Então, esse artigo aqui de 2011, olha só, 9 anos atrás, já era caracterizando os benefícios de se utilizar um DSP integrado a um processador, que é o que hoje a gente faz com as GPUs. Veja que os DSPs integrados já não são muito tópico de conversa, porque as GPUs dão conta e de sobra, assim, a rodo. Então, aqui tem algo, você tem aqui também o preâmbulo, a parte que a gente faz o processamento tanto pesado em CPU, quanto joga a parte paralelizável para o DSP. Depois o DSP executa aquele código e dá a nós o resultado, junta com o que a gente fez na CPU com o do DSP nesse caso e dá o epílogo final da aplicação. Mas o interessante aqui é que, a despeito de ser uma figura, um caso aplicado a DSP, o mesmo conceito se aplica a GPU, e o conceito aqui é interessante a se destacar da redução de tempo que a gente tem em trabalhando em conjunto para você ter o mesmo resultado. Então, aqui, caracterizando como se fosse uma sequência temporal, o tempo que a sua aplicação vai ter no total vai ser muito menor dividindo as tarefas do que fazendo tudo sequencialmente em um núcleo, ou às vezes usando somente CPUs, por exemplo. E quem tiver uma curiosidade aí para dar uma olhada depois, eu até fiquei surpreso quando eu estava preparando aqui, atualizando esse material de apresentação, né? Eu fui pegar aqui a minha dissertação de mestrado na USP. O título dela é Proposta para Aceleração de Desempenho de Algoritmos de Visão Computacional em Sistemas Embarcados. Eu fiquei surpreso com a quantidade de visitas e de downloads, eu não imaginava que fosse esse tanto, né? 400 visitas, 500 downloads, caraca, meu Deus. Mas ainda, assim, até agora eu não recebi nenhum e-mail de ninguém me xingando aí, falando assim, seu herege, olha o que você escreveu aqui, que horror. Aparentemente, parece que ninguém achou nada assim, muito estranho, né? Tudo bem. Mas o interessante é que na época do meu mestrado, a gente ainda não tinha GPUs embarcadas com a capacidade de executar código paralelizável, código de propósito geral, perdão. E aí, na verdade, assim, no final do meu mestrado, a coisa começou a surgir, uma pequena correção. Então, eu estava vendo formas da gente utilizar os recursos que você tem em processadores embarcados. A gente, já há um tempo, a gente tem GPUs embarcadas, mas não com a capacidade de execução de código. Então, o que eu vinha mostrar no meu mestrado é que a gente consegue injetar código matemático usando o OpenGL ES, que é para Embedded Systems, uma versão aqui 2.0 que começou a ter esse suporte, que a gente passa instruções matemáticas ali para a GPU. Ela está achando que ela vai renderizar um cenário, mas ela, na verdade, ela está te auxiliando num processo matemático, vai fazer aquilo com uma eficiência muito maior do que a CPU, e aí ela executa aquilo, achando que está processando um cenário, faz o processo, te devolve ali o resultado, você só dá uma mastigadinha ali depois para recuperar o que você realmente quer do processo que você mandou ela fazer, e você, então, segue o jogo. Então, isso é meio que uma estratégia para GPUs que não tem esse execução de propósito geral, que é o GPU que a gente fala, né? E o tipo de GPUs que tem suporte ao OpenGL ES, por exemplo, é muito maior. GPUs aí que estão presentes na grande maioria de celulares, dispositivos móveis, que tem gráfico, roda Linux embarcado, coisas do tipo, né? Então, essa foi a proposta, bem bacana, né? Apresentei lá em 2016, hoje tem uns 4 anos já, ao tempo passa.
E, basicamente, tudo isso agora, ainda mais com a GPUs, o propósito é dividir para conquistar, porque a união entre a CPU e a GPU é o que faz a força nisso aqui tudo. Vejam, numa CPU aí, das melhores que a gente tem hoje, eu te falo assim, eu tenho experiência com sistemas embarcados a rodo. As melhores CPUs embarcadas que a gente tem contato hoje, elas vão ter de 4 a 8 núcleos para você executar aí alguma coisa em específico. Até uns 8 é o mais comum. Então, são coisas que você consegue distribuir tarefas do sistema operacional, simular tarefas, threads, coisas assim do tipo de aplicações de propósito geral. Mas veja, é um número limitado, você consegue dividir isso aí por até 4, 8 vezes. Uma GPU, se você trabalhar essas, principalmente da NVIDIA, elas têm aí por volta de 128, 190, 192, até mais núcleos, que você consegue dividir ali mini tarefas para cada um executar. E é basicamente o que qualquer atividade de gestão faz, que é como é que fala? Você fazer a alocação, né? Você delegar a tarefa ali. Então, você tem ali um grande poder em mãos, que você consegue, então, delegar atividades para uma grande quantidade de núcleos, para fazer ali pequenas porções de tarefas, que, por fim, vai gerar ali um grande benefício em redução de tempo que a sua aplicação vai ter. Então, num fluxo normal de processamento com CUDA, o que a gente tem aqui, em média, é que a gente vai ter aqui a CPU executando aqui instruções, copiando instruções, claro, da memória principal. Vocês devem ter visto aí, quem já passou por arquitetura de computadores, organização de computadores, deve se lembrar de alguns desses conceitinhos aqui, se os professores fizeram vocês fazerem aqueles desenhos, seguir fluxo, ou ver instruções, coisas do tipo, né? Bem legal. Bom, foi legal para mim, né? Então, você copia aqui instruções que você vai fazer, executa aqui na CPU. Se você tem instrução a ser executada na GPU, isso é configurado e delegado para a GPU também fazer ali alguma instrução específica na memória dela, né? Mas, em suma, a gente pega ali a instrução a ser executada, executa ela. Se é alguma coisa ali que a gente tenha que desempenhar em paralelo na CPU ou na GPU, a gente, então, começa o processo de configuração disso, seja alocando recurso na GPU, copiando instruções, alocando instruções e dados em memória para ela, para, no fim, copiar os resultados também na memória principal, normalmente cache ou até mesmo RAM, que o computador que a CPU vai ter acesso, e ali, então, trabalhar com aquele resultado. Então, seja para fazer processamento de imagem, filtro, outros recursos aí que se trabalha até com jogos e afins. As possibilidades são gigantes. A primeira placa gráfica que teve suporte a CUDA, já tem uns bons anos, foi a GeForce 8800 GTX. Foi como é que fala? A top de linha da NVIDIA, quando começou a série 8, né? Eu lembro que na época que saiu essa placa de vídeo, um amigo meu que era mais endinheirado comprou lá os Core 2, que na época era Core 2 Duo, com a GeForce dessa aqui. Aí ele não sabia montar, ele mandou as peças lá para mim e falou: Curvelo, monta aí para mim o computador e me fala se está funcionando. E eu, na época, assim, era mais humilde, né? Sabe como é que é, né? Junto ali os dinheirinhos, os trapinhos, coisas assim. O meu computador, assim, mal rodava a coisa lá em 1024 por 768, né? Em tudo em low, inclusive, mal rodava. Aí tá lá, vou eu montar o computador aqui do meu amigo, né? E para testar, na época já tinha o Crysis, né? Já tava lá o Battlefield 2, logo depois entrou o Crysis também, não, mas acho que na época era o Battlefield 2, lá um dos jogos que eu fui testar. Instalei o jogo e coloquei as configurações assim, tudo no máximo, coisa que eu nunca tinha feito até aquele momento da minha vida. E o negócio rodou assim, sem nenhum gargalo, gente. Nossa senhora. Aí eu falei pra ele: nossa, cara, tá dando uns problemas aqui, só vou conseguir te devolver semana que vem, né? Brincadeira, ficar jogando ali, aproveitar a máquina. Mas aí o bacana foi que a NVIDIA começou com esse projeto, com a iniciativa do CUDA, com essas placas que eram para desktop. Depois, logo em seguida, elas começaram a ser usadas em computação de alto desempenho para servidores, tá? Mas ainda seu uso em embarcados era distante. A gente não tinha isso aqui, vou enfiar isso aqui num carro, vou enfiar isso aqui num robô. Cara, a não ser que você vai colocar um computador ali no porta-mala do carro, não tem, sem jeito, sem condição. Além, é claro, do consumo de energia, né?
Essa coisa aqui tinha um conector de energia dedicado só para placa de vídeo, para vocês terem noção. E hoje a gente vê com isso, então, um ciclo que se repete na história da computação, que é de você ter os mainframes, que tem ali um elevado poder de computação, e aí a gente vai para os PCs, que começa a descentralizar esse poderio computacional. Aí agora a gente está voltando de novo com a concentração de recursos nos data centers, com a computação em nuvem. Aí agora a gente volta a ter uma descentralização também por volta disso, com a computação em borda e a computação em neblina. Quem já viu aí a computação em borda, o edge computing, é quando a gente carrega recursos computacionais na borda dos sistemas. Então, o dispositivo que está ali coletando dado, interfaceando com o meio ambiente, com os sistemas, pessoas, o que é que seja, ele tem um poder de processamento para já mastigar os dados que ele está processando e jogar isso para a nuvem. Mas hoje a gente está vendo que a gente tem tanto dado, mas tanto dado, mas tanto dado, que foi necessário colocar mais um intermediário entre a borda e a nuvem, que é a computação em neblina, ou fog computing, perdão. Vou tomar mais café aqui. Então, hoje, quem aí já tiver os curiosos de plantão, toma nota nisso, que é um termo que vai se popularizar bastante, computação em borda e computação em neblina. E o interessante da gente ter dispositivos com poder computacional elevado é o seguinte: nós temos que ter a capacidade de executar ações complexas em situações em que o sistema está offline. Por quê? Tem muitos sistemas aí que faz processamento de imagem, reconhecimento de rosto, processamento de voz, faz um monte de coisa aí, mas depende do quê? De internet. Então, você vai falar ali algum comando, olá mundo, aumentar volume, baixar volume, passar música, fazer alguma coisa. O que acontece nesses dispositivos mais comuns? Ele captura a tua voz, processa aquilo ali, manda para a nuvem, que vai processar ali nos computadores ferozes, para ver na análise da sua voz em português o que significa a sentença traduzida daquilo, retorna para o dispositivo para fazer algum processamento ali, ou te avisar, ou falar alguma notícia, clima, bom dia, boa noite, algo do tipo assim. Quando não, também por vídeo, né, que você captura uma imagem de alguma coisa, manda para a nuvem processar, executa ali o processo, devolve para o dispositivo com o resultado do que foi feito. Só que, e se você não tiver com internet? E o uso de internet que esses recursos também fazem não é barato. Você imagina se você tem algum sistema operando em 3G, 4G, que você paga por dados móveis. Você não pode ficar usando internet a rodo. Então, é preciso que a gente tenha, então, dispositivos computacionalmente complexos com a capacidade de operação em borda para executar ações complexas também, sem depender totalmente da internet. Exatamente porque nós aqui no Brasil, muito mais até do que lá fora, a gente sabe o que é ter uma internet instável. Então, quem aí nunca teve que ligar na Vivo, tá sem internet, ainda mais agora que tá nesse período de quarentena, né? Tá ali, conexão cai, conexão fica ruim, fora do ar, acontece alguma coisa desse tipo, né? Então, isso agora mais que antes, fica atônito isso aí. E uma área que, então, tem pegado bastante quando a gente considera a capacidade de execução de sistemas complexos em sistemas embarcados é a área de inteligência artificial. E, galerinha da computação, eu falo para vocês entrarem de cabeça na área de inteligência artificial. Eu falo para vocês entrarem de cabeça nessa área de ciência de dados. Gente, isso está pegando demais, e galera que se despontar nessas áreas vai ter uma carreira brilhante, vai ter oportunidades aí com salários muito bons, porque não tem gente. É porque envolve muita matemática, envolve muita estatística, são coisas que a galera foge disso aí. E precisa, porque é o que está trazendo as maiores propostas de valores para soluções mais inovadoras que a gente tem tido hoje no mercado. E onde que isso, então, se agrega aqui? Um exemplinho aqui rodando, por exemplo, em Raspberry Pi. Quem aí passou por inteligência artificial e estatística, viu que toda análise que você vai fazer, ela trata ali uma certa probabilidade. Então, você tem um resultado ali que tem a maior indicação, né, uma maior resposta positiva, é o que caracteriza ali a sua resposta com maior grau de confiança. Então, aqui, por exemplo, se dá uma foto, ele pode entender que isso aqui é um poodle, um German short haired, alguma coisa aqui, sei lá, poodle também, pônei, o guimon ou blue tick, nem sei o que pode ser isso aqui, é um pinguim rei. Então, você dá uma foto, o sistema vai tentar caracterizar aquilo com base em padrões
pré-treinados, padrões ali que o sistema foi treinado, tem ali aplicação de redes neurais, algoritmos genéticos, N outras abordagens que a gente tem aí com profundo embasamento matemático, que auxilia ali na caracterização da informação que está sendo alimentada ali naquele sistema. Então, aqui é um exemplo que poderia estar acontecendo offline, que você recebe uma foto, processa e dá uma resposta. Só que para isso acontecer em tempo hábil, do tipo, tira a foto, aí fica ali processando, até dar a resposta, a gente tem que ver como balancear melhor o uso dos sistemas computacionais embarcados. Porque, veja, você hoje vai tomar qualquer ação, você já fica agoniado se aquilo toma alguns segundos para você ter uma resposta. Imagina, por exemplo, se você vai tirar uma foto e o sistema da sua câmera demora para mostrar aquele quadradinho no rosto, para ver onde estão os rostos ali daquela foto e tirar o melhor foco. Isso não seria legal. Você já vê que você aciona ali tua câmera, já começa a mostrar ali, se tem alguma pessoa, ele já destaca os rostos que ele observou na imagem. Como que o sistema faz isso? Exatamente porque o teu celular está executando algoritmos que já fazem ali o processamento para reconhecimento de padrões do quê? De face. Ele não identifica pessoas, ele reconhece faces, são coisas diferentes. Então, ele reconhece que ele é um rosto humano, ele não reconhece que é o André. Então, o seu celular já faz algoritmos complexos, execução de algoritmos complexos offline. É um exemplo disso, por exemplo, que a gente está mostrando. O primeiro sistema embarcado com CUDA e com a capacidade mais agressiva para execução de código de processamento geral em GPU foi a Tegra TK1. E ela, se eu não me engano, era uma GPU com... ainda é vendida, né? Com 192 NVIDIA CUDA Cores. Tanto é que quando ela surgiu, o preço de venda dela era $192. Imagina o preço que seria isso hoje. Hoje o preço disso aí com dólar a mais de R$5, né? 5,40, mais imposto, taxa de importação, mais a resolução aduaneira. A placa vai ser mais de R$1.000 aqui no Brasil. Então, é complicado isso, né? Você vê ali Raspberry, você paga 200 ali, 230 e tal, chega uma placa dessa e paga 1.000. Mas depende do que você está querendo fazer também, né? Infelizmente, são uma placa cara até lá fora também, né? Tem aqui um artiguinho no Tecmundo depois, quem quiser dar uma olhada, mas essa aqui foi a primeira, e a NVIDIA eu vejo que ela ficou um tempo com essa plataforminha da Tegra, TK1, acho que saiu depois a TK2, a X1, dentre outras aí. Inclusive, até acho que recentemente aí um processador na evolução dessa família é o processador usado no Nintendo Switch, quem gosta de videogame, que talvez até tenha, né? E passamos então a ver aí sistemas embarcados cada vez mais poderosos. E observa aqui que eu vou mostrar em detalhes alguns dispositivos e seus preços para vocês terem mais ou menos noção do que o pessoal enfrenta aí por aí afora. E até para ver a questão de proposta de valor também. O Jetson Nano, o módulo, custa 122... Quase que não sai. Mais café. Pronto. Custa $129. Já está sendo vendido. Ironicamente, se você comprar a plaquinha da NVIDIA Jetson Nano, que já é a placa base com o módulo, sai $99. Porque a NVIDIA está meio que fazendo, está meio que custeando a coisa para o pessoal, a galerinha maker, estudantil aí, conseguir ter a entrada disso aí, né? Conseguir comprar. E a NVIDIA Jetson Nano, ela consome de 5 a 10 watts e processa até 0,5 teraflop. Olha só, hein? A gente tem a Jetson TX2, que consome de 7 a 15 watts, já tem a potência aí de processamento de 1,3 teraflops, essa desgrama aqui. Já maior preço já, né? $299 a $749, dependendo da configuração. E a AGX Xavier, que é... Eu esqueci Xavier aqui, brincar, os caras devem ter até se baseado aí no X-Men, brincadeira. Que, olha só, o negócio vai de 10 teraflops a 32 teraflops. Então, teraflops com processamento de int 8 e aqui float 16. Um módulo desse aqui, custando aqui $1.099. Mas veja, isso aqui não é um módulozinho desse aqui, é um módulo, por exemplo, que, sei lá, a Tesla colocaria num carro aí para auxiliar o processamento ali de direção autônoma. Não é um negocinho que você colocaria num robozinho aí para fazer robô seguidor de linha. Isso aqui é extremamente complexo.
E olha só, consome de 10 a 30 watts. Isso aqui já é uma máquina, já é um beberrão. Isso aqui é quase que um opalão, 6 caneco aí, em forma de embarcado. E aqui, o Jetson Nano, ele está no que a gente caracteriza como potencial para inteligência artificial na borda, e o AGX Xavier para máquinas totalmente autônomas, a capacidade de processamento dele. Então, o que eu vou mostrar aqui funcionando para vocês dentro em breve é a Jetson Nano, que tem 128 NVIDIA CUDA Cores, com chip NVIDIA a arquitetura Maxwell. É um ARM Cortex 64 bits, com 4 núcleos Cortex A57. No módulo, já vem com 4 GB de memória LPDDR4, LP de low power, é a memória RAM voltada para embarcado, o consumo dela é menor. Já vem com 16 GB de memória flash, MMC, a Raspberry Pi ela não vem com cartão, ela não vem com memória, tem que ter cartão. Essa aqui já tem memória, e você pode usar cartão também, se quiser. E alguns cuidados, quem porventura depois for comprar, o professor aí do laboratório comprar, vocês forem utilizar, eu recomendo, não alimenta essa placa pelo USB. Você vai ver isso aí em fórum, guia, você pode alimentar pelo USB. Não faça isso. Não faça isso. Quem falou isso merece tomar um tapa. Porque não faça isso, a placa vai rebootar. Você bota ela ali para processar qualquer coisa minimamente complexa, a placa vai rebootar porque o processador vai ter que dar uma aceleração de carga ali, vai puxar mais energia e a USB não vai fornecer essa energia. Não adianta você ligar num carregador potente USB, é o limite da porta USB que ele tem. Então, para você usar dignamente o kit, você vai ter que comprar uma fonte de 5 volts 4 ampere e usar no conector de energia apropriado dela. Então, isso é o que eu estou fazendo aqui, e a minha está funcionando aí a rodo por dias e dias a fio, que eu já deixei fazendo umas gracinhas aqui, até participando de processamento distribuído, trabalhando análise do vírus, do coronavírus, coisas assim, sabe? E a NVIDIA, para desenvolvimento com a plataforma Jetson, ela fornece um SDK chamada Jetpack. É uma suíte de desenvolvimento que tem já uma base para você desenvolver aplicações com foco em inteligência artificial, com foco em visão computacional, com foco em toda a plataforma CUDA propriamente falando, multimídia, dentre vários outros. O Jetpack ele fornece também um sistema operacional Linux baseado em Debian, por exemplo, pela NVIDIA, para você carregar drivers, recursos e bibliotecas para você poder usar na sua aplicação. E o bacana é principalmente esse ponto, com visão computacional, multimídia, CUDA, inteligência artificial, né? A parte ali de TensorFlow, CUDA, acho que isso aqui é Neural Networks, DNN ali. Então, aqui, pelo Jetpack e o SDK Manager da NVIDIA, você consegue pegar dos fontes que estão na nuvem, baixar atualizados BSPs, que é o conjunto a massa de software ali que vem drivers, bibliotecas, arquivos, tudo que você usa para montar a imagem que você carrega nesse equipamento para ele operar, drivers, ferramentas, exemplos de código. E ele que, por sua vez, você consegue, na sua máquina de desenvolvimento, pela gestão desse SDK Manager, que é uma aplicação que você instala também aqui, que tem para Windows, Linux, Mac e tudo mais, você consegue fazer a gestão desses recursos e, inclusive, conectado ao NVIDIA Jetson, você consegue gravar um sistema operacional, gravar outros drivers, componentes SDK, bibliotecas, carregar teu programa, debugar teu programa, fazer várias outras coisas mais. Então, você normalmente trabalha com tua máquina, teu computador, teu desktop e a plataforma embarcada de desenvolvimento. A despeito da gente conseguir compilar as coisas no dispositivo-alvo, no target que a gente fala, não é uma boa prática, porque compilar as coisas nele vai levar muito mais tempo do que você, às vezes, fazer o que a gente chama de compilação cruzada, compilar coisas na sua máquina, que é um i7, i5, que seja aí, mas que ainda assim tem um poderio computacional razoável, muito bom, e levar as coisas para o dispositivo-alvo, né? Então, aqui está um exemplo de como que seria o SDK Manager. Seleciona a categoria, Jetson, ou como que você está desenvolvendo. Então, você está indo vai carregar alguma coisa para ser executada no dispositivo-alvo. Qual que é o sistema operacional ou a referência que você está usando de Jetpack.
qual SDKs a mais que você quer carregar. Então, para fazer deep learning ou execução de outros tipos de algoritmos aí, por exemplo. E, por sua vez, você segue ali uma passo a passo, uma etapa assim, passo a passo ali para configurar o sistema, o ambiente e gerar ali os recursos para você colocar na plataforma. E o SDK é bacana porque tem vários exemplos aqui que você pode utilizar para sistemas de cidades inteligentes, gestão de fábrica, logística, saúde, agricultura, né? Então, tem aqui, por exemplo, aplicações para Deep Learning, usando ali o TensorRT e o DNN, CU, né? Vou falar CU, que isso aqui falar assim em inglês é uma coisa, falar em português e todo mundo vai ficar, como assim, né? Multimídia para API de vídeo, aceleração de computação acelerada com seu BLAS, seu FFT, visão computacional e sensores com ecossistema de drivers aqui. Então, tem tanto essa parte aqui do Jetpack, que engloba um monte de recursos, como também DeepStream SDK e o Isaac SDK. Se eu não estiver enganado, o Isaac SDK já é uma suíte de desenvolvimento mais voltada à robótica e automação. DeepStream SDK já é uma suíte de desenvolvimento mais voltada a processamento pesado, voltada ali na linha do Deep Learning, por exemplo. E aí, nas aplicações que a gente consegue desenvolver, suporte majoritário ali, principalmente em Python e C++, a gente consegue ter ali algumas aplicações de referência, dentre outras coisas para você poder utilizar, e ter ali a sua plataforma computacional para trabalhar com o Jetpack. Então, o Jetpack, ele não necessariamente só trabalha com embarcado, ele é a plataforma padrão CUDA para qualquer aplicação que for usar GPU CUDA. Então, tem suporte para Jetson, que é a plataforma embarcada, mas tem também suporte a GPUs aí que você tenha no seu computador, a essas placas dedicadas de processamento pesado, dentre outros aí, né? Então, o objetivo aí da NVIDIA com a plataforma Jetson é meio que entrar no jargão do inteligência artificial para todos. Então, você ter capacidade de rapidamente desenvolver aplicações para fazer reconhecimento de imagem e classificação, como aqui, ó, urso polar, detecção de objetos, localização de objetos por imagem, saber que reconhecimento de pessoas, movimento de pessoas, segmentação, então você saber aqui o que é um espaço, carro, rua, árvores, coisas do tipo, né? E o interessante, principalmente nessa parte de detecção de objetos, isso aqui tem sido bastante utilizado hoje nesses sistemas de monitoramento aí, de aglomeração de pessoas, já que a gente tem que manter distanciamento social. Então, você consegue ver aqui, opa, tá muito perto, alarma ali alguma coisa, sai para lá, né? E como é que é a questão da Raspberry Pi? A gente tá falando bastante da NVIDIA Jetson Nano. A Raspberry Pi, ela tem um processador embarcado razoável, é o Cortex A72 aqui, 64 bits. Só que ela tem, a despeito dela ter uma CPU muito boa, a GPU dela já não é tão boa assim. É uma video core mais limitada, enquanto que a NVIDIA, a despeito de não ter um processador tão bom, ela ganha na GPU, que é muito mais violenta. Em termos de memória RAM, mesma coisa, tem Giga Ethernet e tem Wi-Fi, tem Ethernet, eu acho que a Jetson Nano, ela não tem Wi-Fi e Bluetooth, que aqui já a Raspberry tem. Questão de USB 3.0, também a mesma coisa, mas aqui está basicamente o grande diferencial. Então, se você quer fazer alguma aplicação de robótica que seja ali algo voltado para computação pesada, móvel, embarcada, NVIDIA Jetson Nano é a melhor escolha. Você quer fazer ali alguma coisinha que você não vai ter um processamento tão pesado, com uma pegada multimídia, mais modesta, a Raspberry Pi seria a melhor escolha nesse sentido. E agora falei. Vamos então fazer demonstração. Eu tô com uma montagem muito parecida a essa que vocês estão vendo aqui na imagem, aqui na minha bancada. Então, tô com a NVIDIA Jetson Nano ligada. Ela, olha só, ela não precisa de cooler. Ela tem um dissipador passivo. Você pode ligar um cooler, sim, se quiser refrigerar ela melhor. Então, veja que tem até os furinhos aqui para você pregar um cooler na placa. E tá ligado aqui com fonte de alimentação, HDMI, eu estou usando uma placa de captura de HDMI aqui para mostrar a série de vídeo dela nativo. Um tecladinho aqui para eu controlar e rede. Então, deixa eu só logar nela aqui, estou visualizando ela aqui no meu outro monitor. E aí eu já carrego aqui para vocês verem aqui, ó. Vamos lá.
Então, essa aqui é a tela da NVIDIA Jetson Nano, captura real aqui por captura de HDMI, como se fosse o monitor dela mesmo. Estou mostrando aqui para vocês uma aplicação aqui, o System Monitor do Debian, /Ubuntu, né? Na verdade, isso aqui é um Ubuntu que está rodando na Jetson, que mostra aqui o uso da CPU, memória, dentre outros. Aqui o bacana é que a NVIDIA, ela fornece desses exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui, os fontes. Então, se você quer estudar e entender mais aqui desses projetos de aceleração de algoritmo de Fourier, transformada rápida de Fourier, a aplicação de filtros, simulações, entre outros, tem uma grande quantidade de exemplos aqui com os fontes abertos e bem comentados para você ver. Tanto é que aqui, por exemplo, eu estou até mostrando um que eu vou já mostrar para vocês aqui, que é o Particle System, que é uma aplicação aqui que faz a simulação aqui de uma nuvem de partículas. Então, veja só, eu estou aqui num diretório de binários, que uma vez que você está no ambiente aqui da SDK, que você compilou esses exemplos, ele carrega todos os binários num local só. Aí aqui agora eu vou carregar o exemplo Particles. Esse aqui é outro, na verdade. Esse aqui, bacana eu ter selecionado esse. Esse aqui, na verdade, é um monte de bola dentro de um cubo que você pode mexer. E eles daqui a pouco já vão começar acho que eu estou fazendo errado isso aqui. Esse aqui eu acho que é a gravidade, quer ver? Depois eu mexo isso aqui. Então, esse aqui é um exemplinho de simulação de partículas também. Mas o que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, acho que é o Smoke, troquei. Smoke Particles. Esse é um pesado pra caramba. E olha que ele está simulando isso aqui com 65.536 partículas. E na NVIDIA Jetson Nano aqui, ele está a 30 FPS mais ou menos. E o interessante para vocês verem que a execução disso está na GPU é que a carga aqui da CPU está se mantendo estável aqui nos 50%. Enquanto que ele está jogando a carga realmente pesada da coisa para a GPU. Então, isso aqui é interessante, assim, de se pensar nesse sentido, daqui até para eu me mover no cenário, é um exemplo bem bacana. É interessante de se pensar nisso, porque você observa que a gente está descarregando a parte pesada de processamento da CPU e indo para a GPU, como queríamos demonstrar. Veja ali, por exemplo, no monitor de sistema, a coisa está suave mesmo. Tem alguns outros exemplos aí que depois vou mostrar um videozinho para vocês no YouTube, de um colega aqui também comentando bastante coisinha, mostrando o beabá de como que é essa configuração da SDK. Mas o interessante aqui, eu acabei abrindo aqui o Particle. Interessante aqui é que dá para a gente visualizar os fontes, esse aqui é o objeto compilado, os fontes que foram utilizados para o desenvolvimento desses exemplos aqui. E você quiser estudar, saber como que você faz para renderizar, carregar, como que foi arquitetado esse projeto, ler um pouco mais aqui, então isso está disponibilizado aqui, aberto para a comunidade poder trabalhar. E é uma grande quantidade de exemplos, se vocês forem ver aqui depois, né? E o interessante é que existem também outras coisas que você pode fazer aí também para trabalhar processamento computacional pesado em sistemas embarcados. O exemplo aqui do Smoke foi interessante, mas você pode fazer, por exemplo, aí a detecção de objetos, reconhecimento de veículo, de pessoas, dentre vários outros que você pode tirar muito bom proveito da GPU, que é o que normalmente tem acontecido aí, que o pessoal utiliza, de fato, então, essas GPUs embarcadas, né? Se sobrar um tempinho aí no final, após as perguntas, eu mostro um exemplinho aqui de veículo, tá? Para vocês verem funcionando. Vamos dar um segmento aqui só para acabar com mais algumas considerações minhas, e aí, finalizando isso, eu já mostro para vocês, um outro exemplinho rapidinho aí para vocês verem funcionando o reconhecimento de veículo, por exemplo, de faixa, dentre outros. Então, continuando aqui, deixa eu só desmaximizar isso aqui. Continuando, então, aqui nossa explanação, né? A parte aqui também do NVIDIA Jetson tem suporte ao ROS.
que é um sistema operacional para robótica. Entendam que o ROS não é um sistema operacional pronto, assim, fechado. Você vai pegar e instalar o ROS. O ROS, entendam ele como mais ou menos um framework. Então, você tem aqui seu sistema, por exemplo, Linux, e você vai instalar uma aplicação com esse ecossistema do ROS para você fazer a criação de sistemas robóticos. Tem se popularizado bastante, e quem aí, não sei quem aí está na ênfase de robótica, ou pretende entrar, ou se aventurar na área de robótica, eu recomendo fortemente dar uma estudada nesse ROS. Isso aqui está pegando as principais startups do mundo que estão trabalhando com robótica, elas estão utilizando o ROS. E está em falta pessoas que entendam de ROS, está em falta, você não acha. Porque é exatamente isso, a gente não tem matérias que, às vezes não tem matérias que já estão utilizando isso desde a fundação, e profissionais que tenham aí uma experiência com isso também está em falta. E o interessante aí com a parte da NVIDIA é que eles têm também vários exemplos e até demonstrações aí de máquinas autônomas trabalhando aí com esse sistema ROS para a área de robótica, como o exemplo aqui desses carrinhos aqui com um lidar, aqui o NVIDIA Jetson, o controle aqui dos motores, dentre várias outras coisinhas mais. Então, um canal aí que eu depois quero deixar para vocês darem uma olhada é o Jetson Hacks, que fala aí também como fazer o setup da NVIDIA Jetson, se ambientar e se aventurar na SDK, trabalhar com isso. Então, é bem bacana. Então, gravem isso aí, Jetson Hacks, muito bom. E o interessante é que eu deixei aqui vários dias minha NVIDIA Jetson rodando, foi esse esqueminha, Rosetta for Home, com o pessoal da Balena I.O., que é um outro pessoal que desenvolve sistemas computacionais para IoT, coisas do tipo, que é basicamente você usar a computação distribuída para auxiliar no processamento de dados nesse projeto para pesquisa contra coronavírus. Então, você tem uma plaquinha que você pode deixar ligado, computador que fica ligado, computação ociosa, bota para trabalhar. Bem bacana. Deixo aqui algumas recomendações, como esse livro de OpenCV 4 da PackagePub, disponibilizado gratuitamente, então você não precisa ir no torrentzão da vida aí, nos links alternativos, é de graça. Outro também aqui de Mastering Internet of Things, para você se aprofundar na área de internet das coisas, de graça também pela PackagePub. E para quem não conhece, a PackagePub, normalmente, a cada dia, eles disponibilizam um livro de graça. É bom vocês se interarem disso e acompanhar para, é claro, aí de pouco em pouco, vocês ampliarem seus horizontes com leitura técnica, né? E aí, no Developer NVIDIA, tem um arquivo de vários livros e outras referências bibliográficas de desenvolvimento de aplicações com CUDA. Eu recomendo também vocês darem uma aprofundada nisso aqui, porque é algo que quem fosse aventurar em robótica, em processamento, em computação pesada, coisas do tipo, é algo aí que vai fazer um diferencial bem bacana. CUDA está sendo bem utilizado para isso. Então, dê uma puxadinha para a gente ficar dentro do horário. Muito obrigado para vocês que estão assistindo isso aí agora virtualmente. Abro aqui agora, se tiver, e vamos lá então para dúvidas, perguntas, comentários. Podem mandar. Se tiver. Surgiu uma dúvida aqui do Diego. Você poderia comentar com relação às diferenças e semelhanças para os Tensor Cores? Digo, eu ainda não cheguei a mexer com Tensor Cores. Não sei se isso talvez teria a ver com aquele acelerador do Google, Coral. Se tiver, é algo que eu ainda estou para me aprofundar nesse sentido, ainda não mexi. Então, infelizmente, isso eu não vou saber dizer, vou ficar te devendo. Quem mais? Henrique, GPU é a unidade gráfica unidade de processamento gráfico. Então, ela normalmente é voltada aí para fazer a renderização do que você está vendo na sua tela, processar cenário de jogo, processar vídeo, renderizar vídeo. E a CPU é normalmente voltada para processamento de propósito geral. Então, executar as instruções de programas que você está vendo aí no seu computador, dentre outros.
E aí, de um tempo para cá, passaram, então, a carregar também rotinas de processamento geral na CPU, por conta do fato dela ter facilidade para lidar com cálculo matemático. Porque ela já, desde o princípio, foi voltada para renderizar cenários, que envolve aí, se você já passou para a disciplina, por exemplo, de computação gráfica, você vai ver o desafio que é mexer, por exemplo, com o cenário. Então, fica aí a diferença. Enquanto não vem mais perguntas, eu queria dar um exemplo prático, né, que eu faço parte atualmente do CMR, Legal. e muitas aplicações práticas assim de robótica que a gente precisa fazer um robô autônomo para identificar uma estrada, identificar alguma coisa assim, é realmente muito difícil utilizar alguns modelos como a Raspberry, porque realmente falta processamento, assim, ela ela não consegue gerar uma taxa de quadros suficiente, muitas vezes, para a aplicação ser viável. Então, acaba gerando gargalo, atraso, o que prejudica muito no processamento seguinte. Então, conhecer esse modelo CUDA, conhecer como funciona alguns modelos aí da NVIDIA é muito bacana e provavelmente geraria um resultado muito superior assim do que a gente consegue com a Raspberry. Bacana. Não, sim, com certeza. Se depois até ver se o pessoal, não sei se o laboratório aí chegou, o pessoal chegou a pegar. Ah, qual foi a pergunta aí, Vitor? Esse tipo de processamento é utilizado para ataques de brute force? Rapaz, não que seja assim recomendado, mas dá para usar, viu? Então, tipo assim, se você consegue você consegue distribuir geração de valores randômicos aí pelos núcleos, né? Dá para utilizar, tanto é que GPU, você consegue usar isso até para mineração de Bitcoin. Então, a mineração dessas criptomoedas aí, sabe? Então, você pode pegar um negócio desse, coloca um cluster disso, e tanto é que, para vocês terem noção, um pouco de história, o mercado de placas de vídeo da NVIDIA teve aí um problema tempos atrás que mineradores de Bitcoin estavam comprando a rodo essas placas para fazer fazendas de mineração de Bitcoin. Então não era para jogo. Então começou a faltar no mercado, começou a acabar nas lojas, a galera estava comprando aí para pegar a garagem lá e encher de máquina processando Bitcoin. Tem umas placas-mãe que você consegue ligar 4, 8 placas de vídeo. Aí eles enchem ali para ficar ligado minerando Bitcoin. Então, se você tiver curiosidade depois, olha aí como é que seria a mineração de Bitcoin com CUDA, né? Aí, se o tempo ainda tiver ok, deixa eu mostrar um exemplinho aqui usando aqui o NVIDIA com CUDA para fazer, como é que fala? Processamento aqui de imagem, caracterizando aqui a linha de trânsito, reconhecimento de veículo, dentre outros. Estou só entrando aqui no diretório aqui que tem esses fontes. Espera aí que esse aqui já é mais ou menos um brinde aí da apresentação. Aí eu só estou entrando aqui no diretório e já mostro para vocês. Deixa eu passar para cá. Achei? Então, aqui agora, deixa eu mostrar para vocês aqui como que vai ser esse aqui. Sample. Object Tracker. Deixa eu ver se esse aqui vai ser o melhorzinho aqui. Estou vendo aqui no fonte. Esse mesmo. Olha que interessante. Esse exemplo, ele vai mostrar, usando aqui CUDA, como que é reconhecimento aqui de um objeto. Então, eu posso, inclusive, até marcar um outro objeto aqui que ele para acompanhar. Então, vou marcar esse caminhão aqui, por exemplo. Ó. Espera aí que eu tenho que usar esse. E olha que ele vai acompanhando. Vamos marcar esse carrinho aqui da frente. Espera aí. Tem hora que a Lady Murphy resolve bater presença também. E ele vai acompanhando. Esse aqui é um exemplinho de vídeo que já vem carregar também. E olha aqui a CPU, ó. Mantendo aqui também na maciota, 50%. Opa.
CPU que também está na maciota aqui, uns 50%, ó. Ai, colega, ajuda nós aqui. Olha só. Está se mantendo. Tem um outro exemplinho aqui bacana também para mostrar. Deixa eu ver. Aí tem um outro aqui de movimento, já que a gente está falando aí de reconhecimento de pessoa, objeto, coisa assim do tipo. E veja que ele está rodando isso num vídeo que está 960 por 540. Tá, não é um Full HD da vida, mas olha que ele está em 30 FPS, praticamente aqui rodando, e consegue perceber aqui o deslocamento aqui da pessoa, por exemplo. Não sei se dá para ver na transmissão, tem setinhas, está indicando mais ou menos aqui na média o movimento aqui do objeto, né? Que ele identifica. A imagem está estática e observa ali deslocamento nela, por exemplo, né? Há alguns comentários que eu já vi de projetos nesse sentido, como, por exemplo, saber... Estou falando muito, por exemplo, foi mal. Fazer reconhecimento de acidente, batida, que você percebe que uma coisa chocou com a outra, ficou parada, coisas assim. Deixa eu ver se tem mais um outro aqui bacaninha, e a gente já encerra aqui, se não tiver mais perguntas, né? Que se tiver pergunta, a gente, claro, tenta responder aí, né? Ajuda nós, né? Se não tiver pergunta, eu não tenho que responder. Deixa eu ver aqui se tem mais um. Tem uns aqui de estabilização, né? Então, aqui, ó, deixa eu pegar um de Video Stabilizer. Mostrando como fazer estabilização de vídeo. Então, ele mostra aqui, por exemplo... De novo, né? Mostra aqui o original e o estabilizado. Então, é outra coisa que a gente também pode fazer em GPU, que é a estabilização via software. Então, tem gente aí que parece que tem mal de Parkinson na hora que está filmando alguma coisa, e você consegue compensar isso via software para deixar uma filmagem mais suave. Então, esse aqui é um outro caso que você pode fazer, que a gente até chama de pré-processamento, porque uma filmagem desse tipo, para você aplicar ali identificação de objeto, reconhecimento de alguma coisa, é um caos. Isso aqui não tem estabilidade nenhuma. Essa outra aqui já fica mais suave para você detectar padrões. Então, esse aqui é até um exemplo de pré-processamento que pode ser aplicado em alguns algoritmos aí. Então, vários desses exemplos estão disponíveis aqui. Esse aqui é da VisionWorks, também está como parte da SDK da NVIDIA. Fica aqui de dica para vocês. Quem tiver curiosidade aí, fica à vontade para me contactar depois. Eu tenho o maior prazer aí em poder atender vocês ou responder. Deixa eu colocar aqui meus contatos. E sintam-se à vontade depois para me contactar, mandar e-mail, pergunta. Às vezes eu prometo, eu posso não responder assim na hora, mas eu prometo que eu vou responder um espaço de tempo assim razoável, né? Então tem aqui Twitter, YouTube, meu site, Facebook e meu e-mail aqui. Vai ser um prazer poder contribuir com vocês acharem melhor. Apesar, Bruno, Eduardo, deixa eu ver. Será que no futuro, com a utilização dessas placas embarcadas, poderá ser possível fazer uma ciência de dados mais dinâmica e local? Sim. Tanto é que, Bruno, para você ter noção, a Apple está movendo agora para esses processadores, a boatos, ela está movendo agora para processadores ARM. Então, é mais uma questão assim, de você não gastar muito tempo, mas hoje você consegue, tanto é que, não querendo pagar a língua, né, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, esses exemplos que vocês estão vendo aqui, eu compilei eles todos na NVIDIA, só que levou, não sei se levou 1 ou 2 horas para compilar tudo, aí compilou. Então, daria para ter compilado no meu computador, seria bem mais rápido? Seria. Mas conforme esses processadores vão ficando mais rápidos, eu estou vendo a distância entre a capacidade computacional dos desktops que a gente tem com os embarcados, ela está diminuindo. Está diminuindo e rapidamente. Então, dentro em breve, isso vai ser bem confortável, vai ser bem possível de uma forma confortável. Agora, a pergunta do meu ilustre professor, Fernando Osório, está assistindo aí a palestra, olha só, Fernando, só, hein?
Algum site ou artigo falando da Jetson e avaliações para sugerir? Eu entraria mais nos fontes da própria NVIDIA, por hora ainda um pouco suspeito. Eu ainda não cheguei a dar uma... como é que fala? Peneirada nos fontes que a gente tem na internet, mas alguns sites que eu sugeriria a vocês que potencialmente vá ter esse tipo de análise é o... Deixa eu abrir aqui, para mostrar para vocês. Vira e mexe tem essas análises, é o CNX Software. Sempre ele tem benchmarkings e análises aí de placas e dispositivos e notícias diversas. Eu ainda não cheguei a pesquisar nada desse tipo, então peço desculpas por isso. Mas se tem algum lugar que potencialmente teria isso, seria interessante. Eu cheguei a ver umas reais análises com relação a Raspberry Pi, mas realmente é algo a se pensar com relação a Raspberry, Orange Pi, dentre outras, porque auxilia na escolha, né? Mas eu vejo, assim, que se for algo orientado a GPU, a Jetson, sem sombra de dúvida. Mas eu vejo, Osório, que talvez esse benchmarking vai revelar que as CPUs talvez tenham algumas discrepâncias ali. Então, a gente pode ter... Eu não duvido que a CPU da Raspberry Pi 4 seja melhor que da Jetson. Isso eu não duvido. A da Raspberry é melhor. Mas a GPU, aí já a conversa muda, né, por conta disso. Deixa eu ver. Cara, a RTX 2080, para você fazer processamento GPU com CUDA, ela é literalmente ignorante. É tipo assim, você vai dar um tiro de canhão com bomba atômica nesse negócio. Então, só para vocês verem aqui a quantidade de NVIDIA CUDA cores que esse monstro vai ter, dá para você fazer isso sim. Tanto é que a RTX 2080 era mais suprema das galáxias que a gente tinha atualmente. Aí, recentemente, a NVIDIA soltou outras aí, acho que... Estou tentando lembrar agora aqui, tá me falhando a memória. Outra plataforma aí, não sei se é Titan, também é nervosa. Então, aqui é basicamente só 60 teraflops de processamento, sabe? 60 teraflops, humilde, né? Humilde. Então, aqui, vamos ver aqui, eu quero ver CUDA Cores. Cadê? Aqui, ó. Cara, a NVIDIA Jetson Nano aqui tem 128, né? 128, essa coisinha humilde aqui. A RTX 2080 tem 2.944, né? Então, é coisa pra caramba. Muita coisa. Isso, Gustavo aqui. Foi o pânico no mercado em 2018, foi isso mesmo. Osório, bacana. A fonte chegou já com a NVIDIA Jetson Nano, ótimo. Beleza, beleza. Obrigado, Diego. Fico feliz que vocês terem gostado da palestrinha. Tensor Cores, Diego, eu vou dar uma pesquisada depois, aí para ter noção disso aí. Considerando que a arquitetura Maxwell é bem antiga e lida muito bem nessa plataforma Jetson, a arquitetura nova seria um exagero nessas aplicações? Não. Na verdade, assim, entenda que arquitetura por arquitetura da NVIDIA, eles melhoram algumas coisas a nível ali do chip mesmo, né? Mas no que você está trabalhando com CUDA, se você está usando SDK, as chamadas da plataforma, isso fica meio agnóstico. Então, você pode desenvolver sua aplicação para aquilo, utilizando, claro, de uma melhor forma a API, né? Que a SDK faz uso, e deixa ali o chip se virar com isso. Não precisa se preocupar nesse nível, não. Tudo bem. Isso, a 3080, 3090, esses monstros aí que lançaram esses dias. Mas Jetson, Raspberry Pi, Orange Pi, vamos ver se tem alguns comparativos aqui. Tem alguns comparativos entre Raspberry Pi e... Deixa eu ver... Considerando que eu tenho quase que todas essas alternativas aqui, se não tiver algo que eu acho, um benchmark que eu acho satisfatório, eu acho que eu mesmo vou acabar fazendo esse benchmark aqui. Mas tem alguns comparativos aqui de navegador, coisas do tipo, né? Então,
eu ver aqui, da Raspberry Pi, Higher is Faster. Então, a Raspberry Pi, ela acaba tendo aqui realmente alguns indicadores maiores, mas eu suspeito por conta da CPU, viu, Osório? Que a CPU dela é um Cortex A72. Ele é melhor que o A57. Ele é melhor, sim. Ele é mais alto desempenho. Então, realmente. Mas se for, igual eu falei, se for levar em conta GPU, a conversa muda. Tô achando que vai valer a pena depois eu gastar um tempinho aí, quem sabe fazer um benchmark desse tipo. Pode vir ser bem interessante. Deixa eu ver, Ana Lívia. As aplicações são restritas às GPUs da NVIDIA? Sim, CUDA é só NVIDIA. Se você quiser algo de propósito geral, eu sugiro você dar uma estudada nessa tecnologia aqui, ó. Inclusive, pode ser sugestão para uma próxima palestra. OpenCL. Então, o OpenCL é uma proposta de distribuição de processamento heterogêneo, tá? Que, então, você pode usar outras GPUs, como, por exemplo, gosto de falar, por exemplo, hein? Por exemplo, nossa senhora. Você pode usar outras GPUs como da AMD, as Radeon da AMD, por exemplo, você pode usar, elas suportam OpenCL. A NVIDIA suporta OpenCL também. Várias GPUs embarcadas suportam também OpenCL. E tem suporte até para FPGAs. Então, se você tiver um processador com uma FPGA, você consegue utilizar os dois ali, por exemplo, distribuindo processamento. Vou fazer uma anotação mental aqui para preparar depois uma próxima palestra falando sobre OpenCL. Bem interessante também. E é mais generalista. A questão do CUDA é que eles estão entrando pesado, com bastante plataforma, códigos, exemplos, suporte, comunidade, coisas do tipo. OpenCL já é um terreno, é a minha opinião, tá, gente? É a minha opinião. O pouco que eu mexi com o OpenCL, eu digo que é um terreno um pouco mais selvagem. É um negócio ali que você tem que ser bom mesmo de código, de entendimento de arquitetura, de plataforma. Nem todos os fabricantes estão com suporte redondo, tá? Então, como a NVIDIA é dela, o CUDA, então ela cuida porque o nome dela está no meio. O OpenCL já é um negócio ali mais, sei lá, caminhando e cantando e seguindo a canção, tá? Uma coisa assim, mas isso aqui eu sugiro. Se você quer ver um negócio ser generalista, OpenCL. Melhor tecnologia nesse sentido que a gente tem atualmente. Mais alguma pergunta? Vamos que vamos. Inclusive, até deixa eu ver aqui, ó. Injecionando, deve ter alguma coisa. Olha, não é que tem? Open Frameworks. Vou deixar isso anotado aqui para depois pensar em OpenCL. Legal. Valeu, gente. Perguntas muito boas. Muito bacana. Já que não tem nenhuma pergunta, então vamos encerrando aqui a palestra do grande André Corvelo. Muito obrigado pela participação. Foi muito bacana. Eu mesmo, que trabalho um pouco nessa parte de robótica no grupo de extensão, eu achei incrível, foi muito boa. Queria agradecer, então, tanto a você, quanto também a Escola de Engenharia de Computação e o Instituto de Ciências Matemáticas de Computação pela oportunidade e o apoio. E também queria dar uns avisos finais aí para a galera, que amanhã teremos um mini curso do grupo de extensão Data, e o tema será Introdução ao Aprendizado de Máquina. Então, muito legal, será às 14 horas. E também teremos uma live curta de premiação e agradecimento do nosso desafio de programação. Então, teremos a participação de membros do GEMA para realmente anunciar o vencedor e agradecer pela participação deles. E também, essa live, a propósito, será às 16 horas. E, por fim, teremos também a Game Night, que rolará às 20 horas. Estão todos convidados também para participar. E, por enquanto, é isso. Acho que não surgiu mais nenhuma questão. Então, muito obrigado, André. Valeu muito pela participação. Valeu, Luiz. Só mais um detalhezinho, se puder mostrar minha tela aqui, ó. Tava falando do Nintendo Switch. Ó, o Nintendo Switch rodando CUDA. Por que ele tá rodando CUDA? Porque o Nintendo Switch tem esse cara aqui, pessoal. Tegra X1. Então,
Aí agora, pessoal, se você consegue aí, claro que você vai ter que hackear o switch, né? Isso aqui, a pessoa instalou o Ubuntu no switch dela aqui, né? E mostra que você consegue rodar. E claro, isso é um dos motivos, o fato de ter uma GPU, uma CPU com uma GPU potente embarcada é um dos fatores que permite o NVIDIA, o Nintendo Switch ter gráficos da qualidade que ele tem, né? Então é mais esse momento de curiosidade que eu lembrei aqui para falar. Novamente, Luiz, muito obrigado. Foi um prazer poder participar com vocês aí nessa apresentação. Fico feliz aí que vocês tenham gostado e grande abraço. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau.